Olá pessoal, tudo bem? Iniciando aqui mais um UniOdontoCast e hoje temos duas convidadas mais que especiais. Temos a professora doutora Aletheia Pablos e a nossa colega, a doutora Elaine Anger. Professora, fala brevemente aí um pouquinho da sua história, como é que está, como é que é a questão da sua formação, justamente que o nosso tema hoje é onde os canabinoides se encaixam na prática odontológica. Dá um breve histórico para a gente aí. Quem é a professora doutora Aletheia Pablos? Eu sou cirurgiã dentista, sou doutora em implantodontia, tenho um mestrado médico pela Faculdade de Medicina em fisiopatologia, sou especialista em cirurgia bucomaxilofacial e há algum tempo venho me especializando, né, me informando relacionado ao assunto relacionado a cannabis, né, medicinal, com uma pós-graduação, né? Atualmente, eu coordeno a primeira disciplina de endocannabinologia dentro de uma faculdade médica no Brasil, na Faculdade de Medicina, na Faculdade de Medicina do ABC. E, atualmente, eu sou a vice-presidente da Associação Pan-Americana Multidisciplinar de Endocannabinologia, uma associação que nasce médica, em berço médico, mas que com a atuação de outros profissionais da saúde, como nós, cirurgiões dentistas, farmacêuticos, biomédicos, educadores físicos, psicólogos, se abre, né, e passa então a reunir outras especialidades para cuidados de saúde com pacientes que envolvam o uso da cannabis medicinal. Legal. Poxa, Helene, então temos uma convidada mais que especial para trazer todas as informações que a gente quer saber aí como que é a prática, onde que a gente pode utilizar os canabinoides nas diversas especialidades da odontologia. Olha, sem dúvida nenhuma, a especialidade que abre as portas da cannabis para a odontologia é a especialidade que cuida da DTM e da dor, né? A gente tem evidências muito robustas, artigos que fundamentam a sua utilização e, mais do que isso, resultados clínicos extremamente promissores, né? A odontologia carrega no mundo também a bandeira de um potencial do uso dos canabinoides para tratamento de dor aguda, que é uma coisa que a medicina não explora muito pouco, né? Mas a gente tem um potencial do uso dos canabinoides que vai muito além da dor, né? Não que a dor seja menos importante, mas, e eu falo que se a gente entendesse dos canabinoides exclusivamente para tratar da dor, isso já seria extremamente importante. Mas a gente pode, né, extrapolar e melhorar de maneira muito importante o cuidado do nosso paciente quando a gente imagina o potencial anti-inflamatório, antimicrobiano, antioxidante e indutor de reparo, de cicatrização, de reparo tecidual, né? Ao modular a inflamação, né? A colaborar, né, com a fisiologia no controle bacteriano de fungos, né? A gente acaba criando um ambiente favorável para a recuperação, para o retorno morfológico e funcional, né? Para o retorno à normalidade funcional, que é o que a gente espera em qualquer condição que a gente trate dos nossos pacientes. Quando a gente pensa em potencial antimicrobiano, a periodontia se beneficia muito, né? As cadeiras cirúrgicas, a pério, a cirurgia bucomaxilo, a parte de trauma, a implantodontia, né? A gente tem praticamente todos os tecidos e todas as células do nosso corpo expressam receptores canabinoides, que existem para se ligarem a endocannabinoides, que são substâncias análogas às que a planta produz, que são os fitocannabinoides, mas que são produzidas pelos nossos neurônios, pelas nossas células. E nós temos receptores para esses endocannabinoides que se ligam aos fitocannabinoides e podem ser ativados e modulados por esses fitocannabinoides. A partir do momento que toda célula possui receptores canabinoides, toda célula tem potencial terapêutico para ser tratada, modulada. A gente tem um potencial muito grande na modulação de ansiedade, seja ansiedade pré-atendimento, seja ansiedade que aparece junto, né, potencializando as condições de dores crônicas, né?
Quando a gente fala de dor crônica, a gente não dissocia de distúrbios de ansiedade e de sono. A cannabis, ela traz um suporte para o paciente de uma maneira muito integral nessas 3 frentes quando a gente fala de dor crônica. A gente tem pela primeira vez a oportunidade de tratar a origem do bruxismo, e apesar do bruxismo não ser algo que se trata, mas algo que se controla, né? A origem do bruxismo, ela acontece no sistema nervoso central. Sim. E a modulação através dos fitocannabinoides é a primeira vez que a gente vai sair do que é mecanicista, de enxugar gelo, de limitar o dano, para tentar tirar o paciente desse ciclo vicioso do gatilho do bruxismo. Na verdade, hoje a gente tem artigos e ciência que fundamenta muito a utilização na periodontia, na endodontia, também, né? A gente tem receptores canabinoides no osso, a movimentação ortodôntica também pode ser modulada, inibida, influenciada pelo uso dos canabinoides. A gente tem um efeito também sobre as glândulas salivares. E aí, Aletheia, a gente, quando está falando dos canabinoides, a gente já vê que tem muita aplicabilidade, né? Tem indicações ali. Então, a gente não está fazendo uma apologia ao uso da maconha. Né? Não, então, isso nada tem a ver. É bem diferente. Né? Então, para a gente entender como é que a gente obtém os canabinoides para esse uso na prática odontológica, como que é a obtenção? De onde vem essa substância, de onde vem... E aí, como ele chega ali nos receptores das células, como você já Na verdade, a gente tem uma variedade muito grande, né, de produtos. Em alguns países, a via inalatória, que não é a fumada, mas é a de vaporização, ela é muito utilizada e ela tem uma indicação para resgate de pacientes com dores crônicas, dores de origem neurológica, pacientes oncológicos, mas isso não tem liberação no Brasil, a gente não tem regulamentação para isso, né? No Brasil, hoje, a gente tem produtos, na sua grande maioria, em formas de óleo, que são utilizados para gotejamento sublingual, mas nós temos cápsulas, nós temos gummies, nós temos enxaguatórios bucais, nós temos cremes dentais, nós temos pomadas e cremes que também podem ser utilizados topicamente. Existem algumas formas, né, de obter. A gente já tem mais de 30 produtos que são regulamentados para serem vendidos em farmácia, com receituário especial. Deixa eu te perguntar, qual é o tipo de receituário, né, o que receituário a gente precisa ter? Até 0,2% de THC, o receituário azul, e acima disso, o receituário amarelo, de controle especial. Okay. Uma parte que eu gosto de fazer é que o cirurgião dentista pode ter, né, disponibilizar para a prescrição. Habilitação para ainda fazer não essa existe essa regulamentação. Né? Há 15 dias atrás eu tive com o Dr. Cláudio Miak, né, o presidente do CFO, num congresso promovido pelo CRO do Rio de Janeiro, e eu tive, né, a grande alegria e a grande responsabilidade dele assistir uma aula minha sobre o potencial terapêutico dos canabinoides. E a hipótese de que existe hoje, né, evidências robustas que fundamentam a regularização, a regulamentação, a normatização da odontologia. E isso vai ter um impacto muito importante, porque isso também vai fundamentar o desenvolvimento de produtos específicos para uso odontológico, que a gente também precisa para poder aumentar o nosso leque, né? O cirurgião dentista, ele pode viver o melhor do mundo da ciência endocannabinoide, da endocannabinologia, porque ele pode associar o uso sistêmico com o uso tópico. Certo. Né? Eu, como uma dentista clínica, como que eu começo a prescrever o canabidiol? Que cursos eu teria que fazer? Hoje, a gente tem associações que são grupos, né? Por exemplo, como aqui eu sou vice-presidente atualmente, que é a APMC, que a gente tem uma plataforma com mais de 120 horas de curso, e existem alguns profissionais que já trabalham com canabinoides há muitos anos, que inclusive é a equipe com quem eu trabalho. O Dr. Guilherme Martins, que foi o primeiro prescritor do Brasil, ele já prescreve desde 2016, é uma grande referência da
endocannabinologia na odontologia canabinoide. Ele tem, né, cursos online. A doutora Rafaela da Rosa, a doutora Cláudia Tambelli da Unicamp, o doutor João Paulo Tanganelli, que é o presidente do grupo de trabalho de uso de canabinoides na odontologia aqui no CRO de São Paulo. Então, nós temos já profissionais que praticam a endocannabinologia na odontologia e que são formadores e que podem, porque a endocannabinologia ela vai muito além de uma medicação. Não existe um produto e nenhum protocolo. Você tem que fazer uma associação. Você tem que fazer combinação. É um quebra-cabeça. Entendeu? É um tratamento individualizado. Totalmente individualizado, totalmente personalizado. Aquela coisa de você conhecer o paciente, de entender até na anamnese dele ali, qual é a principal queixa, de como ele vem evoluindo ali o problema de saúde, vamos dizer, de uma dor crônica, né? Ou então se é uma dor aguda, ou se foi consequência de algum tratamento, até mesmo que ele realizou recentemente. Então, tudo isso precisa ser estudado e avaliado sempre. Isso é fundamental. Não existe uma receita de bolo. Isso, muitas vezes, é um grande impeditivo para que as pessoas se aproximem, né, do uso dos canabinoides, porque seria muito mais fácil se eu desse 5 miligramas de um produto e isso fosse igual para todos nós, né? A verdade é que eu dou aula de farmacologia há mais de 20 anos. E a verdade é que se a gente fosse pensar em formas farmacêuticas, em metabolização hepática, a gente teria que ter uma adequação de dose entre os gêneros, entre as idades, como a gente tem, por exemplo, na pediatria, dose pelo peso, né? Eu não entendo que tentar colocar a cannabis, o uso dos canabinoides, dentro de uma fórmula, de uma receita, seja um impeditivo, mas eu acredito que é a grande chance da gente fazer diferente, da gente individualizar o tratamento. Sim. A odontologia, a medicina, hoje ela se projeta num tratamento personalizado, individualizado, até medicamentos, né, imunoterápicos que são desenvolvidos para aquele paciente, né, especialmente. Então, eu acho que é a primeira chance que a gente tem de fazer isso com os nossos pacientes, com uma terapêutica extremamente segura que como você está falando agora de paciente, e o paciente, como ele recebe esse tipo de proposta, vamos chamar assim, vamos fazer um tratamento diferente, então vamos fazer um tratamento com o uso de canabinoides, como é que ele enxerga isso? Olha, isso é muito interessante. Deve existir um certo medo, receio. A gente tem mais preconceito por parte de outros colegas da área da saúde, médicos e até dentistas, apesar de que eu percebo essa resistência muito menor nos colegas dentistas do que nos próprios pacientes. Uhum. Por hoje, né, as pessoas já saberem que a gente tem esse potencial, muitos pacientes me procuram para o tratamento e muitos se sentem confortáveis para me dizerem que já usam. Eu não sou odontogeriatra, mas a grande parte dos meus pacientes, mais de 90% dos meus pacientes, são 65 mais. Uhum. É muito difícil hoje um paciente acima dos 65 anos que não seja polifarmácia, polimedicado. Sim. Né? A cannabis, ela também veio para a minha vida em resposta para o cuidado desses pacientes. Eu não podia colocar na vida deles mais algum remédio que fosse interferir na farmacologia de outros medicamentos, né? E esse também é um grande potencial poupador da cannabis que ela tem sobre as medicações convencionais. E muitos pacientes me procuram, inclusive, para desmamarem, para deixarem de utilizar. O que a gente percebe é que muitos dos pacientes que vêm procurar a cannabis vêm porque eles já peregrinaram por outros tratamentos sem sucesso. Isso é muito comum na dor, né? E por incrível que pareça, eu tenho menos resistência nos pacientes idosos do que eu tenho nos pacientes de meia idade, na faixa dos 30, 40 anos. Poxa, o papo tá bom, né? Não tá, Elaine? Oh. Poxa, que um baita conhecimento aí, mas nós estamos chegando ao final da nossa conversa aqui. Então, para a gente encerrar, deixa para a gente uma dica de ouro para quem está
nos ouvindo ou até mesmo assistindo aí, Aletheia, por favor. Olha, o cirurgião dentista é o profissional que estabelece vínculos mais longínquos com seus pacientes. Verdade. Tente entender, pelo menos, da terapia. Há algum tempo eu diria para você que você pode escolher se você vai utilizar a terapia canabinoide ou não. Hoje eu já te digo que só vai escolher quando entrar. Mas o seu paciente pode ser muito beneficiado. E caso você não se ache apto, preparado para fazer, e o teu paciente te pergunte se existe um potencial terapêutico, que você tenha o conhecimento para trazer para ele. Por quê? Porque o que o cirurgião dentista traz para o paciente dele, ele toma como verdade. Então, a gente vai poder capilarizar esse tratamento que vai muito além do dente, da boca, do que é mecânico. É enxergar o paciente de maneira sistêmica. Muito bom. E a sua dica de ouro, Elaine? Então, como profissional, é procurar entrar no mundo da cannabis, porque você tem que interagir com o paciente. Eu atendo muita gente com dor, muita gente estressada. O bruxismo é uma grande realidade hoje, então eu realmente preciso aprender, eu preciso fazer um curso, e ela abriu esse meu horizonte. Eu fiz o curso com ela agora, então eu tive uma visão, eu não tinha um conhecimento e ela me trouxe ela abriu esse meu conhecimento, então agora está na hora de fazer curso, né, Aletheia? Então tá bom, a gente fica por aqui. Até o próximo podcast Uniodontocast. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado. Valeu.